Estamos ao vivo e a pergunta que eu tenho para você é: regras familiares, será que elas estão te impulsionando, te permitir expandir o teu negócio? Elas estão te permitindo crescer o teu negócio com leveza, fazer mais dinheiro, ter mais clientes, ter uma vida, um estilo de vida que te faz bem? Ou será que essas regras familiares, que às vezes estão até mesmo no nosso subconsciente, mas que estão atuando no nosso dia a dia, será que elas estão atrapalhando, impedindo, criando barreiras para que você possa crescer o teu negócio? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. E inclusive essa escolha do tema de hoje, gente, tem muito a ver com o que a gente estava conversando essa semana no Seja Bem-vinda! Oi, Gabi! Tem muito a ver com o que a gente falou essa semana sobre a gente se conectar verdadeiramente com a gente, sobre a gente conseguir seguir, confiar na nossa intuição, sobre a gente conseguir confiar na nossa visão de negócio. Então, muitas vezes eu tenho uma visão de negócio, eu tenho uma visão daquilo que eu quero para o meu futuro, mas eu tenho dificuldade de confiar. Eu tenho dificuldade de confiar no meu potencial. Eu tenho dificuldade de confiar nas minhas forças. E de onde que vem essa dificuldade? De onde que vem essa dificuldade de eu confiar na minha capacidade, nas minhas forças, no quanto eu posso ir além, na minha visão de negócio? Muitas vezes vem das regras que foram estabelecidas lá no início da minha vida. A gente bateu alguma coisa na minha janela aqui. Lá no início da minha vida e que eu venho carregando. E muitas vezes de uma forma não consciente, né? Às vezes essas regras que podem ser valores que estão desatualizados, né? Que podem ser uma dinâmica de relacionamento, eu estou projetando no meu negócio. Você que está assistindo essa live aí gravada, vai comentando aqui, depois eu vou vir e vou responder, tá? Então vamos lá. De onde vem essas regras, essas danadas regras? Eu vou trazer um estudo de caso, tá? E o estudo de caso de hoje é bem interessante. O tema desse estudo de caso é Esse Medo Não É Meu. Mas antes da gente ir para esse estudo de caso, vamos lá, eu quero que você entenda de onde é que vem essas regras. Então, as regras familiares, né, que vem aí das pessoas que foram referência, sejam eles cuidadores, pai, mãe, irmão, tios, aquelas pessoas que estavam mais próximas de você, elas tinham uma dinâmica de comportamento, elas tinham uma dinâmica do que elas valorizavam, e tudo isso que pode ser explícito ou implícito, ou seja, verbalizada, essa regra podia ser verbalizada, por exemplo, não chora, isso é bobagem. É uma regra que você vai internalizando. Então, quando você ouve dizer, não chora, isso é bobagem. Ai, que bobagem, para de chorar. Ai, que bobagem, isso aí, para de chorar. Aí você vai internalizando isso vai se tornando uma regra. Por quê? Porque a criança, ela tá ali como uma esponja, absorvendo o mundo. E aí, quando ela vai absorvendo o mundo, ela vai absorvendo aquilo como regra. Ela tá olhando e tá pensando como que eu tenho que me comportar pra garantir a minha sobrevivência, pra ser amada, para continuar pertencendo àquele grupo, porque o maior medo da criança é não ser amada e ser abandonada. Então, ela vai fazer de tudo para que ela seja amada e permaneça naquele grupo onde ela sobrevive, porque ela não tem condições de fazer isso sozinha, né? Então, nós temos regras que são verbalizadas e aquelas que são implícitas, ou seja, não são verbais, mas que a gente vai observando, né? Esses padrões. E ali, gente, é onde a gente vai aprendendo sobre tudo, sobre como eu lido com o meu corpo, como eu devo lidar com o meu corpo. Depende do que a mamãe e o papai falam, de como a mamãe e o papai lidam com o corpo. Será que a mamãe e o papai valorizam só o que é da mente? Eu tenho que estudar, 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 estudar. Ninguém se exercita, ninguém cuida da alimentação. Isso internaliza algo, entende? Isso manda uma mensagem para mim. Como eu lido com as minhas emoções, então eu tenho permissão para dizer o que eu tô sentindo? Eu tinha permissão? Agora você vai começar a se perguntar, eu tinha permissão para dizer o que eu tava sentindo? Eu tinha permissão para expressar as minhas emoções? Ou raiva a gente não expressa? Ou tristeza a gente engole? Então como que era isso, tá? Como que eu lido com sucesso? Como que eu lido com dinheiro? Então como que os meus pais, cuidadores, pessoas à minha volta lidavam com o dinheiro? Como que elas lidavam com o trabalho? O que era o trabalho? O que o trabalho significava para elas? Era estresse? Será que meu pai chegava sempre estressado do trabalho de casa? Chegava em casa sempre estressado do trabalho? Como que eu fui internalizando isso? Então a gente vai começar a observar, tá? É ali que a gente
vai criando as nossas próprias regras, o nosso entendimento, a interpretação. A criança, ela interpreta. Pode ser que o que o pai ou a mãe estavam vivendo fosse outra coisa, mas ela vai criar uma interpretação. Por quê? Porque ela ainda não tem recursos suficientes para lidar com as situações da vida de adulto e porque ela, enquanto criança, não consegue discernir, né? O papai tá bravo, será que a culpa é minha? Entende? Então, isso faz parte aí do nosso crescimento, tá? Não é porque é a culpa da mãe ou do pai. É porque a gente, quando criança, também não tem recursos para lidar e a gente vai interpretando a vida, né? Da forma como a gente dá conta, tá? Às vezes, inclusive, os pais usam frases do tipo: ah, se você me ama, você vai fazer o que eu tô dizendo. Alguém já ouviu isso? Vai contando aqui. Que frases que você ouvia quando você era criança? E aí, o que acontece? Toda essa dinâmica, aquilo que a gente vê dos nossos pais, aquilo que a gente vê na escola também, tá? Eu tô aqui focando em regras familiares, mas isso serve, tá? Para as nossas experiências escolares, para as amizades que a gente tinha, porque tudo isso tá gerando interpretação de como eu me vejo e como eu vejo a realidade, tá? Como que eu vejo as coisas à minha volta. E aí, o nosso sistema nervoso vai absorvendo isso, o nosso sistema nervoso vai percebendo como que ele vai lidar com essas situações. Então, como que se eu não tô legal hoje, se eu não tô bem hoje, eu tô triste, eu tô chateada e eu vou falar sobre isso. E alguém diz, não, tipo, que bobagem, para com isso, agora eu não tenho tempo pra te ouvir, vai pro teu quarto, eu tô cansada. Enfim, dependendo de como eu sou recebida com relação às minhas emoções e aos meus sentimentos, eu vou internalizando o que eu posso ou não posso falar. Eu tenho permissão ou não tenho para falar, entende? E aí o nosso sistema emocional, ele vai gravando essas coisas. Ele vai gravando o que é os parâmetros de sucesso, de dinheiro e tudo mais. E aí, quem eu tenho que ser para então ser amada, para então eu ser aceita, para então eu ser reconhecida, para então eu ser aprovada. E muitas vezes isso permanece na nossa vida adulta. Então, o nosso sistema, a gente está sempre falando, né? O cérebro, o principal objetivo dele é manter a nossa sobrevivência, economizar energia. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Mas o que é isso de fato quando a gente fala de emoções? A gente está falando sobre atender a esses parâmetros que foram criados. Então, qual o parâmetro que eu tenho de sucesso? Qual o parâmetro que eu tenho de trabalho? Eu aprendi que eu posso errar? Eu estive num ambiente onde errar era aceitável ou não? Eu não podia errar. Eu podia dizer não? Ou eu tinha que ser a filha boazinha que faz tudo que a mamãe e o papai quer? Tudo isso vai criando esse parâmetro. E toda vez que eu não atinjo esse parâmetro, é como se fosse uma pequena morte para o meu sistema. Então, quando a gente está falando sobre buscar a sobrevivência, a gente não está falando sobre eu saber que eu estou respirando e estou viva aqui, eu, Carol, estou viva respirando. Não, gente. Para o nosso sistema emocional, eu errar pode ser uma pequena morte, eu ser rejeitada pode ser uma pequena morte, eu olhar para outra pessoa e eu querer dizer não e não conseguir, e eu dizer aquele não ainda assim e ver aquela cara de frustração da pessoa, pode ser uma pequena morte, entende? Como o nosso sistema quer evitar essas mortes, por quê? Por sobrevivência, e sobrevivência não quer dizer só ali a economia de energia, quer dizer eu continuar pertencendo, eu ser amada, ser aceita, conforme os parâmetros que eu aprendi para isso, as adaptações que eu tive que fazer para isso, ele vai evitar essa situação. E aí é onde começam as barreiras do meu sucesso. Por quê? Porque se eu quero ter um negócio e eu quero que esse negócio cresça, eu vou precisar pôr limite. E aí eu não consigo pôr limite, por quê? Porque eu aprendi que eu tinha que ser boazinha, que eu tinha que dizer sim sempre. Eu não aprendi a dar limites. Eu nem sei quais são os meus limites, porque eu tava o tempo todo tentando ajudar a mamãe a lidar com as questões dela. Eu tava o tempo todo tentando
cuidar da minha mãe, que ela não conseguia, não tô falando da minha mãe aqui especificamente, tá? Tô falando de situações que são comuns. Eu tava o tempo todo tentando cuidar da minha mãe, que tava sempre brigada com meu pai, ou que, sei lá, o que acontecia com meu pai, que ele saía de casa, que ele tava sempre bravo, e eu tava tentando ser suporte emocional pra minha mãe. Então eu não podia olhar para as minhas próprias emoções. Eu não podia incomodar a minha mãe. Entende? E aí o que acontece? Eu sou aquela pessoa boazinha, eu não sei quais são os meus limites, consequentemente eu não sei dar limites. Como que isso vai permitir que eu cresça o meu negócio se para eu crescer eu preciso começar a dar limites? Eu preciso aprender a dizer não. Tá? Isso é só uma das situações. A gente pode aprender a ser aquela pessoa que não diz não, que é a salvadora, que é a fortuna, por N motivos, tá? Aí vai depender da tua história, do teu contexto. E tem uma frase bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que é inclusive do livro da Virginia Satir, gente, essa mulher é incrível, que ela fala algo assim que faz muito sentido. Escuta isso. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Tananã. Peraí. Perdi, gente. Eu já tinha até deixado traduzidinho aqui. Então, vamos lá. Traduzirei aqui mesmo. Ó, ela fala assim, eu não posso dizer o que eu sinto, porque muitas vezes é isso, eu não posso dizer o que eu sinto. Por quê? Porque parece que eu vou incomodar, porque meus pais estão sempre ocupados, ou na minha casa a gente não fala desse negócio de emoção, bobagem, né? Então depende das regras que você foi aprendendo. E aí ela fala assim, eu não posso dizer o que eu sinto, eu tenho que dizer o que eu deveria sentir, né? Eu não posso ter raiva, não pode ficar bravo. Tem muitas coisas assim que são verbalizadas ou às vezes não verbalizadas no ambiente familiar. Então eu não posso dizer o que eu sinto, eu tenho que dizer o que eu deveria sentir. Eu também não posso pedir por aquilo que eu quero, eu tenho que pedir por aquilo que as pessoas querem que eu queira. Quantas vezes você pode pedir realmente pelo que você quer? Quantas vezes você podia pedir por o que você queria? Tá? E consequentemente, eu não posso ver ou ouvir o que realmente está acontecendo ali. Eu preciso ver e ouvir o que deveria ser. Logo, eu me torno cega e surda para minha própria realidade. E a minha realidade o que, gente? A minha realidade interna, né? Então, eu passo a não ver mais as minhas emoções, porque eu tô o tempo todo tentando controlar aquele ambiente. Para que a mamãe esteja bem, para que o papai esteja bem, para que eu não atrapalhe, para que eu não seja um peso. Quem que eu tenho que ser? Eu vou lá, arrumo a louça toda para minha mãe, eu organizo a casa, ela chega em casa e diz, mas faltou aquilo, mas faltou aquele outro, mas isso aqui não ficou bem feito. O que a criança começa a entender? Opa, nada do que eu faço é bom o suficiente. Eu tirei 9,5 na prova. Não, mas por que não foi 10? Então, tudo isso vão sendo mensagens, né? E a criança, ela tende a buscar fazer tudo o que for possível para ser aceita, amada, para pertencer àquele ambiente, tá? E aí, muitas vezes, se a gente não olha para essas coisas, algumas dessas regras, algumas dessas adaptações que a gente fez lá na infância para ser amada, aceita, reconhecida e etc., elas são projetadas na nossa vida profissional. Então, poxa, minha mãe nunca me reconheceu, minha mãe, né, tava sempre me criticando. Aí eu começo a trabalhar no meu negócio. E aí eu faço as coisas e não tenho reconhecimento na hora. Eu fiz um post, nossa, ninguém comentou. Aí a pessoa vai lá e desiste, né? Ou começa às vezes a vender o trabalho muito barato, porque ela quer ver aquilo acontecendo e não sabe o seu próprio valor, não consegue colocar o seu próprio valor. Consegue perceber? Identificar? Sim. Então é isso que vai acontecendo. Ou então, poxa, fui muito criticada, eu começo a ser crítica comigo mesma, nada do que eu faço tá bom o suficiente. E aí, muitas vezes, inclusive, eu compartilho a minha visão de negócio, aquilo que eu quero pro meu negócio, exatamente com aquelas pessoas que vão me colocar para baixo, que vão criticar. Gente, acontece muito, eu vejo muito isso acontecer. Então, se é o teu caso, começa a pensar com quem você realmente vai compartilhar as coisas do teu negócio, os teus sonhos, de vida também.
Porque se você acaba sempre compartilhando com aquelas pessoas que te põem para baixo, você tá o tempo todo se ferindo, buscando aquela mesma experiência que você teve lá atrás. E aí isso não vai te levar para frente, isso vai te ferindo ainda mais, entende? E confirmando a tua crença de que tu não consegue, de que tu não é capaz, entende? Tem muito barulho aí, gente, porque tá um barulhão aqui. E assim, várias regras que a gente vai criando, elas vão se fortalecendo na gente. Eu vou dar um exemplo do filme Encanto. Olha, se você me segue aqui, você tem que assistir esse filme, tá? Porque eu trago muitos exemplos. Então, olha só. Lá no Encanto, a Alma, né, a avó, também, né, mãe, avó, ela traz um valor muito forte para toda a família, que é o valor de contribuir com aquela comunidade. Por quê? Porque naquela comunidade foi onde ela conseguiu refazer a vida dela depois da perda do marido, né? E aí, elas acreditam, toda a família acredita, e ela vai implantando essa ideia de que sem a casa, né, sem a vela, sem a casa mágica, e sem eles, sem toda a família, aquela vila não vai conseguir se manter, que eles são a base daquela vila, né? Então, sem eles, a vila não se mantém, porque ela é a forte, ela resolve as coisas. Essa daqui tá tentando reconhecimento, né, já que ela não veio com poder a princípio. Ela deixa tudo bonito e florido. Enfim, cada um lá com seus dons. E aí, o que acontece? Qual que é o valor que tá por trás desse comportamento onde elas dão tudo para manter a vila bem, para manter a vila acontecendo? Qual que é o valor que tá por trás? É o valor de contribuição. Então, a gente tem que contribuir. A gente precisa contribuir com essa vila, porque a gente deve algo a esse lugar que nos acolheu. Porém, você percebe que esse valor de contribuição, ele tá distorcido. Porque no momento em que eu quero contribuir, em que eu tenho um valor de contribuição, mas isso fere a minha saúde, porque eu precisaria descansar. E por mais que eu tenha o dom, né? Eu tenho o dom da força, eu preciso descansar. E a Luísa, inclusive, ela começa a ter insônia, ela começa a ter vários problemas físicos porque ela precisa descansar, ela não consegue escutar o corpo dela. Ela não consegue dizer não, né? Para a avó. Então, o que acontece aqui? O valor de contribuição não é o problema. O valor de contribuição, ele tem um significado problemático, porque o que está por trás dele é um movimento de compensação. Enfim, nem vou entrar na teoria disso, mas o que eu quero dizer? Quando eu quero contribuir, mas essa contribuição ultrapassa os meus próprios limites, esse valor que poderia me levar ao sucesso, ele está me matando aos poucos. Às vezes, aquilo que você mais busca é o que mais atrapalha o teu crescimento no negócio. Por exemplo, eu quero um negócio para eu ter liberdade. Aí a pessoa começa a trabalhar para ter liberdade, quando vê, ela não tem tempo para comer direito, ela não consegue cuidar do corpo dela, ela não consegue dormir direito. Então, tem problema aí no significado desse valor, entende? Quando que esse valor foi criado? Por quem esse valor foi criado? O que eu aprendi sobre contribuição? Será que contribuição é dar tudo que eu tenho sem respeitar os meus limites? Como que eu posso contribuir respeitando os meus próprios limites? Será que eu tô querendo compensar alguma coisa? Para mim é importante reconhecimento. Aí quando vê, eu faço tudo por reconhecimento, de forma que isso começa a me ferir. Se eu não tenho reconhecimento em uma coisinha, fiz o post, não teve comentário, aquilo é um horror pra mim. Então, o problema não é querer reconhecimento, o problema é que a forma como você tá buscando reconhecimento tá te matando, tá matando o teu negócio. Eu tô querendo reconhecimento, ok, reconhecimento é importante pra mim, todo mundo, né? Todo mundo que tem um negócio, todo profissional quer reconhecimento, só que quando esse reconhecimento eu tô buscando por uma compensação do que eu não recebi da minha família, ou da minha mãe, ou do meu pai, isso se torna uma trava, isso se torna uma sabotagem. Por quê? Porque ninguém vai conseguir te compensar por aquilo que mamãe ou papai não te deram. Isso é uma coisa que você vai ter que resolver dentro de você.
para daí você realmente conseguir entregar o teu melhor para o mundo. Porque quando eu tô tão focada no reconhecimento, eu trabalho para o reconhecimento e não para servir, e depois eu colher o que eu sirvo. Eu trabalho ali, meu olho tá no reconhecimento, eu vou fazer isso aqui porque eu quero reconhecimento, eu preciso do reconhecimento, ou seja, eu já quero ganhar alguma coisa daquilo que eu tô fazendo, para compensar um buraco meu. Gente, isso não é sobre servir. Quando eu sirvo, eu digo assim, ó, eu tenho tudo isso aqui para te entregar. Isso aqui vai te dar muito benefício, entende? E aí depois eu vou colher isso em forma de dinheiro. Quando eu tô buscando uma compensação, como o reconhecimento, por exemplo, eu chego pedinte, eu preciso do teu reconhecimento, eu preciso do teu reconhecimento. Eu chego pedinte, eu não chego numa postura de servir. E aí as coisas não fluem. Faz sentido? Então, isso tudo tem a ver com as regras que eu fui aprendendo. Eu preciso fazer cada vez mais para ser reconhecida. Eu preciso fazer cada vez mais para ser reconhecida. Quem eu preciso ser para ser reconhecida, entende? Tá fazendo sentido? Vão me falando aí, depois quem estiver assistindo na gravação me conta, tá? Então, esse foi um exemplo sobre valores de família que muitas vezes influenciam o nosso dia a dia. Então, uma família, por exemplo, que valorizava muito, tem que se dedicar, tem que se esforçar e etc. Isso pode ser entendido num extremo e eu preciso atualizar. Então eu preciso ser esforçada, eu preciso mostrar meu esforço. Aí aquela pessoa começa a trabalhar igual uma doida, trabalha e nunca se permite descansar. Você entende que o problema não está no valor esforço, e sim no significado desse valor, no que está por trás desse valor. Eu ainda estou vivendo esse valor de uma forma infantil. Quando eu aprendi ele, que eu não tinha discernimento ainda, eu entendia que eu precisava me esforçar, que eu tenho que estar sempre fazendo mais para agradar papai e mamãe. E eu cresço e eu continuo vivendo esse valor congelado lá na forma como eu aprendi ele quando eu era criança, ainda sem recursos, ainda sem noção do que é o mundo adulto, a vida adulta. Então eu preciso atualizar esse valor, tá? Fez sentido? Qual que é a outra regra que a gente tem que tem a ver com... Eu vou dar mais 2 exemplos aqui bem diferentes, tá? Um exemplo... Eu tô olhando pro lado aqui porque tem meu mapa mental onde eu anotei as coisas pra não esquecer de falar. Um outro exemplo, tá? Agora bem diferente de regras familiares, que é o estudo de caso que eu fiquei de trazer aqui pra você. Esse medo não é meu. Deixa eu até pegar ele aqui. Olha só, esse é um caso real, tá? Que eu atendi há um tempo atrás, de uma mentoranda que chegou até mim e ela tava com muito medo de fazer o negócio dela. Então ela sentia medo de tudo. Ela disse, eu tenho medo de falar nas redes sociais, eu tenho medo de fazer o meu negócio, e eu tenho vários outros medos na minha vida em geral. Então ela chegou falando muito desse medo, desses medos que ela sentia. Tentando deixar aqui, gente, pra eu não esquecer de nada. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho. Então ela chegou com todos esses medos. Acho que não tá aqui. Não, tudo bem. Ela chegou com todos esses medos. E ela disse, eu tenho medo de tudo, só que eu quero fazer o meu negócio acontecer. Tá? Ela tava começando um negócio. E ela disse, eu quero fazer meu negócio acontecer, eu não aguento mais sentir medo na minha vida. Eu tenho medo de tudo. E aí a gente foi investigar esse medo. E quando a gente começou a entender um pouquinho da dinâmica da vida dela, da família dela, ela foi percebendo, quando ela entrou em contato com aquele medo, ela foi percebendo que aquele medo não era dela. Ela entrou em contato com aquele medo e ela falou, nossa, a minha mãe, na verdade, tem muito medo. A minha mãe estava sempre falando, não faz isso, não faz aquilo. Estava sempre falando sobre os riscos, sobre os perigos das coisas. E muitas vezes não me deixava brincar no parquinho porque eu ia me machucar. Não me deixava brincar com as outras crianças porque eu ia ficar doente. Então, esse medo não é meu. Esse medo, na verdade, é da minha mãe. E aí, nessa hora, gente,
onde a gente vai percebendo as regras que a gente foi aprendendo e os padrões que a gente foi absorvendo por amor. Então, às vezes, por amor à mamãe, eu absorvo aquele medo dela. Ou eu aprendo que eu preciso ter medo de tudo. Por quê? Porque a mamãe tá dizendo que tem que ter medo de tudo. E a mamãe é minha referência. Entende? E aí, nessa hora, o que a gente precisou fazer? Nesse estudo de caso. Vamos lá. De quem é o medo? Não é da mamãe? Pois é. Então, nessa hora, eu preciso... Vamos lá. Medo. Mamãe. E... Cadê meus bonecos? Meus bonecos. E eu. Então, nessa hora que eu percebo que grande parte do meu medo é, na verdade, da mamãe, eu vou olhar para a mamãe com todo o amor, com toda a honra. E eu costumo dizer que quando a gente absorve, quando a gente pega pra gente um medo que não é nosso, às vezes uma tristeza, nossa, minha mãe sempre foi triste, às vezes a pessoa fica levando aquela tristeza como se ela quisesse diminuir o fardo da mamãe, sabe? Muitas vezes a gente está ainda tentando salvar a mamãe, ou o papai, ou o irmão, e aí é como se a gente pegasse, eu vou sentir também um pouquinho dessa tristeza, como se aquilo fosse aliviar. Mas sabe qual que é a verdade? A gente pegando, sentindo triste, a gente não alivia a tristeza da mamãe. Sentindo medo, a gente não tira o medo da mamãe nem do papai. A gente só repete um padrão e a gente tende a passar ele ainda mais para frente. A gente só aprende um padrão e a gente vai ensinar esse mesmo padrão para os nossos filhos e para as pessoas que estão à nossa volta. A história da minha mamãe, do meu papai, ou seja, de quem for, do meu marido, só cabe a eles resolver. Quando eu pego um pouquinho para mim, é como se eu pegasse uma pecinha do quebra-cabeça da vida deles para mim. E aí eles não conseguem montar o quebra-cabeça deles inteiro para resolver a vida deles. Então é nessa hora que eu preciso dizer, mamãe, eu sinto muito que você tenha sentido tanto medo. Eu sinto muito. E eu tenho carregado esse medo comigo por todos esses anos. Mas agora eu percebi que esse medo é seu, mãe. E tá muito pesado para mim carregar esse medo. Quando eu carrego esse medo, eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ir atrás dos meus sonhos. E eu sei, mãe, que você tá tentando me proteger. Eu sei que você quer me proteger, mãe. Mas veja, eu dou conta. Eu tô vivendo em outro contexto. Minha vida é diferente da tua. Eu tenho outro contexto. Aí a gente pode aqui trazendo coisas da vida, né? Eu não sei quais eram os medos, né, da sua mãe ou enfim. Mas a gente pode ir trazendo, olha, mãe, eu confio em mim, eu tô aprendendo mais sobre mim, eu sou uma pessoa assim, assim, assada, eu sou determinada, né? E aí a gente pode ir dizendo, eu dou conta. E eu entrego, então, esse medo que é seu para você, porque não cabe a mim ficar com ele. E eu sei que você recebe tranquilamente porque ele já era seu, sempre foi seu. Então eu deixo ele com você, mãe, para que eu possa seguir a minha vida do meu jeito. Para que eu possa seguir a minha vida com mais confiança, porque é isso que vai me trazer felicidade. E aí eu consigo deixar o que é dela com ela e olhar para o meu futuro com mais confiança, sem esse peso. E aí, muitas vezes, dependendo de como que foi a tua história, é a hora de você também olhar para você sem esse véu que estava antes aqui do medo, sem esse peso e começar a identificar quais são as tuas forças. Aí vem tudo que eu falei nos stories essa semana, enraizar as coisas boas. Mas veja que muitas vezes você não consegue enraizar toda a tua potência, os teus talentos, as tuas forças e usá-las porque você está carregando um peso que não é seu, né? E aí quando você entrega esse peso, você tem permissão para fazer o teu sucesso, para andar na direção daquilo que você quer para sua vida. E a minha mãe vai ficar com medo? É dela. Ela
Antes de você nascer, ela já era adulta. Antes de você saber limpar sua bunda, ela já era adulta, tomava decisões e cuidava da vida dela. Ela tem força para seguir. Tá? E você vai honrar a vida que você recebeu da tua mãe, vivendo ela com confiança. Inclusive, uma frase bem interessante que a gente pode falar é eu completo, mãe, aquilo que você não pôde completar. Em tua honra, eu completo aquilo que você não pôde completar. E aí a gente pode ter permissão para seguir. Tenho certeza que você não vai querer carregar o peso de dizer assim, eu não consegui fazer isso porque eu vivia com medo que era da minha mãe. Eu não consegui ser feliz porque eu vivia com medo que era da minha mãe. Será que você quer trazer mais um peso para ela? Tenho certeza que não. Eu vou te honrar na confiança, eu vou te honrar no amor, eu vou te honrar na prosperidade. Em tua honra, eu vou fazer da minha vida algo incrível, porque eu sou fruto teu. E tudo o que eu recebo te impacta também. E aí eu posso seguir em frente, tá? Então, muitas vezes a gente, por amor, absorve aqueles padrões dos nossos pais. Às vezes por aprendizado também, como eu falei. E no caso do medo, isso é muito comum, né? O medo, a visão de escassez, a visão também, muitas vezes, de como eu lido com o meu corpo, de como eu lido com... eu valorizo ou não valorizo o meu corpo, eu valorizo ou não valorizo cuidar da minha saúde. E às vezes, poxa, meus pais não cuidam da saúde deles e eu vou cuidar da minha, eu vou tirar esse tempo para cuidar da minha, e às vezes isso traz culpa, né? E eu preciso lidar com isso, transformar isso, para que eu possa ir fazer o meu negócio e ter um estilo de vida que me faça bem, que faça com que o fruto deles dê mais frutos, que eu sou fruto deles, então que eu possa ainda dar mais frutos. Faz sentido? E claro que aqui eu contei, né, um estudo de caso de uma forma bem resumida, isso é um processo profundo e que envolve tanto eu entender o que é meu e o que não é meu, eu atualizar valores, como no exemplo de contribuição que eu falei, como também depois vai envolver a próxima etapa, que é eu conseguir reconhecer as minhas forças, eu identificar o que eu valorizo. Ok, a minha família talvez não valorize o cuidado com o corpo, mas eu valorizo. E eu quero bancar isso, eu quero sustentar isso dentro de mim. Eu quero criar raízes em mim mesma, naquilo que é importante para mim e bancar as minhas próprias decisões, tá? Outro tema que é bem comum, gente. Vou tomar uma aguinha aqui. Por exemplo, eu já atendi muitas pessoas que foram comparadas, né? Comparada com a prima, comparada... E essa comparação, ela afeta, mesmo não sendo uma comparação relacionada à inteligência. Às vezes é uma comparação com o corpo, que faz eu ter uma visão negativa de mim mesma. E aí isso pode influenciar no meu merecimento. Então, olha fulana, como fulana é bonita, como fulana se cuida, como fulana não sei o quê, como fulana é magrinha. O que isso gera em mim? Eu só tenho sucesso se, eu só sirvo se, entende? Então isso vai criando regras também dentro de mim que muitas vezes eu preciso parar para olhar. E entender que essa talvez fosse a visão da minha mãe, mas que não precisa ser a minha, ou fosse a visão do meu pai, mas não precisa ser a minha. Como que eu quero me ver a partir de agora? Tá? Então são coisas pra gente olhar e que às vezes a gente acha que não influencia no nosso negócio, mas influencia sim. Por quê? Porque a forma como eu me vejo vai influenciar no quanto eu me sinto merecedora, no quanto de confiança eu tenho em mim, no quanto eu me sinto à vontade para ser eu mesma. Faz sentido? No meu diálogo interno, quando eu falo comigo, qual que é a minha fala? Será que a minha fala ela é amorosa? Será que a minha fala ela é de acolhimento? Quantas pessoas eu atendo que não sabem se acolher? Porque a gente, na verdade, na maioria das vezes, gente, a gente não aprende, pensa que hoje nós temos acesso a tanta informação, mas os nossos pais, avós,
não tinham acesso a tudo isso. Esse negócio de emoção, que emoção o quê? Levanta, vai trabalhar. Ah, eu vou dar uma... Tô cansada, eu vou descansar um pouquinho. Que descansar? Tem um monte de coisa pra fazer. E aí, o que que eu aprendo? O que que eu internalizo? Que eu não posso descansar. O que que eu internalizo? Que a emoção não importa. Importa eu fazer acontecer, eu produzir, entendeu? E aí, eu deixo aquela emoção reprimida aqui. E aí, eu não sei me acolher. Tá chorando? Para de chorar, igual esse choro. E aí, eu não sei me acolher. Eu não sei ser amorosa comigo, respeitar o meu descanso, a minha necessidade de descanso. Eu tô totalmente desconectada com o meu corpo. Mas sabe qual é o problema? É que os nossos aprendizados e as nossas necessidades, elas estão visceralmente conectadas aqui às nossas crenças. Emoções são processos de memória e aprendizado. Estão visceralmente conectados aqui. Por isso que muitas vezes eu me sinto bloqueada sem saber por quê. Entende? Exatamente, Adri. A Adri tá falando, nós mesmos acabamos por nos comparar com quem já está à frente, achar que não somos suficientes, capazes, merecedores, exato. E aí o nosso olhar tá sempre para fora, ao invés da gente olhar para dentro e dizer o que eu tenho para oferecer. E eu posso olhar para fora e ter algumas pessoas assim como inspiração. E fazer algumas comparações que sejam construtivas, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha história é diferente, as habilidades que eu tenho são diferentes. O meu público pode ser diferente daquela pessoa. E tá tudo bem. Até onde eu posso ir nesse momento para entregar o meu melhor, tá? Então vamos lá, caminhos de solução, né? Entender o que é meu e o que não é meu. Começa por aí. O que é meu e o que não é meu. Começar a identificar que regras eu aprendi que eu tô vivendo hoje. Como que eu percebo isso, tá? Então, porque eu não quero que você fique lá cavocando simplesmente nas regras da tua família, mas que você pare para observar hoje o que você tá vivendo hoje na tua vida e no teu negócio que se tornou uma barreira. Carol, eu tô simplesmente bloqueada, não tô entendendo por quê. Então, você tá bloqueada onde? Tá bloqueada para entrar em ação? Tá bloqueada para vender? Tá bloqueada para falar nas redes sociais? Tá bloqueada para cobrar o quanto você acha justo? Onde que você tá bloqueada? Esse é o primeiro passo. Sai da generalização. Então, a gente tende a generalizar muitas coisas. Isso atrapalha da gente encontrar onde é que tá o ponto, tá? Então, eu tô bloqueada. Ok, em que? Aonde? Em que momento isso vem? Que pensamentos tem associados? Então, poxa... será que esse meu bloqueio é na hora que eu vou falar alguma coisa na rede social e aí eu tenho medo do que as pessoas vão falar sobre mim? Tenho medo do julgamento? Será que eu tô bloqueada na hora de receber o dinheiro? Será que... Entende? Como que eu me sinto? Qual é? Aí eu preciso parar para entrar em contato com o meu corpo. O que que eu sinto? Eu sinto... Quando vai entrar dinheiro, começa já a me dar uma coisa, assim, meu coração já começa a bater mais forte. Como será que tá a tua relação aí com o dinheiro? O que que você aprendeu sobre dinheiro? Como que você vê ele? O que que você faz quando ele chega na tua mão? E aí a gente vai explorar. É uma investigação. Não existe uma coisa causa e efeito. Pá. Não, porque é a tua história, entende? Você precisa investigar. Outro ponto que a gente precisa se perguntar é, às vezes a gente se mantém num determinado padrão. E a gente se mantém porque existe um ganho. Lembra que eu falei do reconhecimento? Então, se eu sou a salvadora, não consigo cobrar, quero ajudar todo mundo, dou desconto, não sei os meus limites, eu tenho um ganho. Geralmente as pessoas me acham boazinha, me reconhecem. Ai, que legal, eu não rejeito ninguém, consequentemente também não sou rejeitada. Existe um ganho aí, que é importante pra mim. Eu não tô falando que você tem que deixar esse ganho pra trás. Você só tem que encontrar uma outra forma de ter esse ganho. Se eu preciso ser reconhecida, como que eu vou ser reconhecida sem projetar isso no meu trabalho? E ir pedinte pras pessoas, ao invés de ir como alguém que serve. Se eu me cobro muito, se eu me critico muito, o que eu tô tentando preservar aí? Que eu quero fazer um trabalho de excelência. Mas você quer fazer um trabalho de excelência, só que provavelmente isso está num extremo. Você também está buscando uma compensação. Para que você possa realmente
sentir, para que você possa manter o valor de excelência, ou seja, eu quero entregar o meu melhor, mas eu consigo perceber o que é suficiente já agora, eu consigo entender que eu cresço durante o processo. Para isso, eu vou precisar olhar para dentro e ver o que eu estou tentando compensar. É uma sensação de que nunca eu sou suficiente? Da onde é que vem isso? O que eu preciso trabalhar dentro de mim para isso? Qual é a raiz disso? E aí eu preciso ir lá na raiz. E aí eu vou sim conseguir manter o meu valor de excelência, mas vou fazer isso de uma forma que não me agrida. Entende? É isso que a gente quer. A gente não vai mudar todo o valor. A gente vai atualizar esse valor, tirar o que tem de compensação nesse valor, tá? Quando eu tô querendo ser perfeita, quando eu tô querendo muitas vezes ainda atender a expectativa dos outros, ou eu ainda tô esperando, né, o melhor momento, fazendo tudo perfeito, esperando o melhor momento, esperando o apoio das pessoas, esperando, eu também tô sabotando o meu negócio. Então, eu preciso olhar e ver a força em mim, eu preciso me permitir errar. Daí eu consigo crescer. E como que eu vou criar um ambiente onde eu me permito errar? Tá? E o Bruno, eu adoro o Bruno, gente. O Bruno, ele representa aqui eu parar de ignorar. Então, muitos de vocês ignoram demais, ignoram as emoções, ignoram o sabotador. Ah, eu não quero nem olhar para isso. Não, eu já tô resolvendo isso aqui. Aí a pessoa vai lá e quer encontrar uma forma de resolver bem racional. Então, a gente precisa aprender a parar de ignorar as nossas emoções. Parar de ignorar aquilo que nos incomoda e olhar para aquilo, dar as boas-vindas para aquilo. Porque tudo aquilo que a gente ignora, que nos incomoda, toda a emoção, todo o sabotador, ele tem uma mensagem. Ele tem algo importante para nos falar. E essa mensagem é exatamente o que vai abrir a porta para o próximo nível que a gente quer buscar no nosso negócio, na nossa vida. Essa é exatamente a mensagem. Então, por exemplo, a mensagem lá do medo era: o medo não é teu. Né? Às vezes a mensagem é algo que não se parece tanto com o problema, né? O problema não é o problema, né, gente? Vocês sabem, o problema não é o problema. Tá? Faz sentido? Fez sentido até aqui? Então, outra coisa, né? A gente começar a olhar para os nossos pais. Sim, Adri, totalmente normal, porque tudo isso são papéis que a gente entra, tá? Isso que eu falo para vocês tem uma base teórica que se chama o Triângulo de Karpman, e ele fala que são papéis que a gente entra. Então, por exemplo, eu aprendo como eu aprendi a lidar com o estresse? Sendo a boazinha, ficando bem quietinha no meu canto. Então, eu vou assumir esse papel em alguns momentos. Em outros momentos, eu vou assumir um papel de vitimização. Em outros momentos, então a gente vai assumindo esses papéis conforme a situação que está ocorrendo na nossa vida, tá? E a gente pode assumir ele no mesmo dia, a gente pode assumir papéis diferentes, inclusive na nossa conversa interna. E o que a gente precisa? Sair disso, sair desses papéis, viver mais no nosso centro, buscar nossa referência interna, criar raízes em nós mesmos. E para isso a gente precisa identificar as compensações. Para isso a gente precisa identificar esses padrões, essas regras, com amor, com cuidado, né? E começar a entender o que eu quero, quem eu sou, tá? E olhar para os meus pais como pessoas comuns. Então, teu pai, tua mãe, não é só teu pai e tua mãe. Teu pai é um homem comum, um homem absolutamente comum. Ele não é um herói, ele é um homem comum, como qualquer outro, que tem desafios, que teve aprendizados, que não recebeu coisas que também gostaria de ter recebido. Ele é um homem comum, tua mãe é uma mulher comum, com as dores dela, com as conquistas dela. E quando a gente começa a olhar para eles como pessoas comuns, a gente começa a tirar um pouco de toda essa expectativa que a gente tem. E não quer dizer que eu não possa, dentro do meu coração,
não precisa ser para minha mãe. Eu não posso dizer, nossa, realmente minha mãe é uma mulher comum, mas ainda assim, sabe? Poxa, o reconhecimento dela me fez tanta falta, a aprovação dela me fez tanta falta, e eu posso dizer, no meu coração, não tem que dizer para ela, porque não é sobre ela em si, é sobre aquilo que eu senti que faltou para mim. Eu senti que faltou para mim. Então, no meu coração, eu posso dizer, nossa, esse reconhecimento me fez falta. Mas agora eu cresci, né? Eu sobrevivi apesar de tudo isso. E eu mesma vou buscar agora esse reconhecimento dentro de mim. Entende qual que é o processo? Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse processo. Então, eu não vou dizer, o reconhecimento dela, grande coisa, me reconheceu, agora eu vou atrás do meu sucesso mesmo. Você vai cair na compensação, tá? E devolver o que não é meu, né? Muitas vezes. E muitas vezes eu também vou precisar dizer, eu não vou ser dentro do meu coração, de novo. Não necessariamente pro meu pai ou pra minha mãe. Eu não vou ser a boa filha que vocês querem. Eu não vou atender a expectativa de vocês. Porque muitas vezes os pais estão lá com a expectativa de que você, enfim, faça alguma outra coisa, sabe? Siga a carreira da faculdade que você fez e você já decidiu que não vai. Então, eu sinto muito, mas eu não vou ser aquela boa filha, eu não vou atender essa expectativa, porque eu tenho outros sonhos e eu quero ir atrás desses sonhos, porque é isso que vai me fazer feliz. E aí, eu vou me dar essa permissão, entende? E eu vou bancar a minha escolha. Para bancar a minha escolha, eu tenho que ter muita clareza de quem eu sou. O que é a compensação? A compensação é no sentido, Adri, de, por exemplo, eu sempre quis que o meu pai me reconhecesse. Meu pai nunca me reconheceu, meu pai nunca me aprovou, estava sempre me criticando. Sempre que eu falava alguma coisa para ele, jogava um banho de água fria. E aí eu busco aquilo que... Aí ficou um buraco em mim. Eu ainda tô buscando aquela aprovação. Eu cresci, me tornei adulta e continuo buscando aquela aprovação, porque eu acho que eu ainda não sou o suficiente. E aí eu compenso o que ele não me deu, buscando isso nos meus clientes, por exemplo. Aí eu recebo elogio, meus clientes falam super bem de mim e ainda assim eu não consigo achar que eu sou boa o suficiente. Entende? Isso é uma compensação. Eu tô querendo que os meus clientes compensem o que eu acredito que faltou do meu pai ou da minha mãe, ou seja, de quem for. É nesse sentido de compensação que eu tô falando, tá? Quando eu busco que alguém atenda uma necessidade minha, e muitas vezes isso é isso assim, gente, a maioria das vezes é inconsciente, a gente não percebe. O que a gente vai perceber? O que tá na superfície. Eu vou perceber o que tá na superfície, ou seja, fiz uma coisa, as pessoas, sei lá, não me reconheceram e eu fiquei chateada. Fiz o post, ninguém falou nada, não adianta porque eu acho que ficou ruim, aí eu já começo a criar todo um cenário desastroso. Eu recebi o depoimento, não foi legal, mas, aí eu começo a olhar pra fora, fulana já tem isso, eu não tenho, entende? Eu não consigo reconhecer aquilo que eu tenho. Entende? A compensação que eu tô buscando, ninguém de fora vai tapar esse buraco. É nesse sentido, tá? Gente, como que foi aí essa live pra vocês? Fez sentido? Deu pra entender como que a gente vai criando, apegando essas regras familiares, vai trazendo essas regras pra nossa vida? Ou seja, eu vou criando uma regra do que eu posso, eu não posso. Eu posso ter dinheiro ou não posso ter dinheiro? Eu posso crescer ou não posso crescer? Eu posso ter sucesso aqui e ainda fazer esse sucesso com leveza? Ou eu criei uma regra de que tudo tem que ser difícil pra mim? Porque o que eu via, o que eu absorvi era de que tudo tinha que ser difícil. Era de que tinha que ser, de que o esforço é muito importante. Então, se o valor da minha família era um valor de esforço, de trabalhar, levantar cedo, chegar em casa e cuidar disso, daquilo, isso era muito bem recompensado, eles viam aquilo como algo muito bom. Aí, a regra que eu internalizo tem que ter esforço, porque é assim que eu pertenço a esse lugar, entende? Tem que ser com esforço, é com esforço que a gente consegue as coisas. E não tô dizendo que a gente não tem que se esforçar, tá? Mas você percebe como esse valor, ele está distorcido. Por quê?
Quando na minha cabeça eu falo sobre esforço, eu tô dizendo também que eu não tenho direito de descansar, que tem que ser pesado, que tem que ser difícil, sabe? É nesse sentido. Então, vejam, meus amores, é sobre eu conseguir atualizar esse valor, é sobre eu conseguir tirar esse congelamento que ele ficou de quando ele foi criado, que era de uma forma infantil, que era como eu via antes. Ou mesmo eu conseguir transformar esse movimento de compensação que eu tô fazendo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, que você consiga já ter tido alguns insights. Quem sabe esse exercício que a gente fez já deu um movimento aí dentro de você de perceber o que é seu e o que não é. E que tá tudo bem que não faça sentido, que hoje, como adulta, você tem o direito de escolher o teu caminho, tá? Live incrível. Ah, gente, fico muito, muito feliz. Muito feliz mesmo que tenha agregado valor para vocês. Quem assistir aqui a live aqui na gravação, depois me conta, né? Como é que foi para você? Que insight? Qual foi o teu maior insight aqui nessa live? Tá? Para eu entender que eu tô contribuindo realmente com vocês. Bora, Tanessa! Vamos embora juntas, então. Meus amores, um grande beijo, um bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês, tá bom? E a gente se vê em breve. Adri, fica tranquila, a gente vai trabalhando, a gente chega lá. A gente chega lá, um passinho de cada vez, sem pressa. Quando a gente muda já alguma coisa dentro da gente, as coisas se abrem e uma coisa vai levando a outra. Do mesmo jeito que os padrões limitantes vão ali se conectando, os positivos também vão, tá? Então, eles vão abrindo o nosso caminho, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ah, acabei de lembrar de uma coisa. Teremos Black Friday relacionado à mentoria. Quase que eu me esqueço, gente. Na segunda-feira, tá? Então, fiquem atentos aqui que eu vou dizer qual que vai ser aí a surpresa que eu preparei pra vocês, tá bom? Beijos!